Nessa videoaula, nós vamos explicar alguns tópicos da geometria analítica, como os postulados de Euclides, as posições relativas entre retas, a formação das retas, a formação dos planos, as posições relativas entre planos e os poliedros. Para formarmos uma reta, nós precisamos de dois pontos, sejam eles A e B, e entre eles você pode formar uma reta. Nessa parte da aula, nós vamos falar sobre 5 postulados de Euclides. O primeiro postulado fala que para você poder fazer uma reta, você precisa de dois pontos, sejam eles A e B. O segundo postulado fala que para você poder delimitar essa reta, você precisa tornar ela finita, você precisa delimitar o começo e o final dessa reta entre A e B. Já o terceiro postulado fala o seguinte: se você tiver um único ponto, e desse ponto A até o ponto B você traçar uma reta, e do ponto B você fizer uma circunferência em volta do ponto A, o ponto A vai ser o centro, e a reta entre A e B vai ser o raio dessa circunferência. E já o quarto postulado fala que todos os ângulos retos são iguais, e o quinto postulado fala que se você tiver uma reta e um ponto fora dessa reta, você não pode traçar uma reta paralela à primeira, você não pode traçar mais de uma reta paralela à primeira a partir desse único ponto. Agora nós vamos falar sobre as posições relativas entre as retas, com o auxílio das imagens a seguir. Entre todas as posições, existem duas posições, que são as paralelas e as concorrentes. As retas paralelas são aquelas que têm os vetores no mesmo sentido e direção. Já as retas concorrentes são as retas que têm os vetores em direções e sentidos opostos. Mas entre as concorrentes existem as retas oblíquas e as retas perpendiculares. As retas oblíquas são aquelas retas que têm os ângulos entre elas menor que 90 graus. E as retas perpendiculares são as retas que têm entre elas os ângulos iguais a 90 graus. Já as retas coincidentes, elas têm todos os pontos em comum entre uma reta e outra, e as retas não coincidentes, elas não têm nenhum ponto em comum. Para finalizar este tópico, nós vamos falar sobre as retas reversas, que essas retas elas só são reversas se, somente se, elas não forem paralelas entre si e elas não se cruzarem. Na formação do plano, para formar um plano, primeiramente, nós precisamos de 3 pontos. Esses pontos eles não podem estar em linha reta, eles precisam ser 3 pontos em posições distintas. Temos um exemplo, que é o exemplo da cadeira, que tem 3 pés, que ela é um plano, primeiramente porque 3 pontos formam um plano, e ela tem um equilíbrio perfeito, porque ela só tem 3 pés. Agora vamos falar sobre as posições relativas entre planos, começando pelos paralelos. Bom, os paralelos são aqueles que apresentam dois planos que possuem retas do mesmo sentido e que elas são paralelas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os concorrentes. Existem dois, os oblíquos e os perpendiculares. Os oblíquos são aqueles que se cruzam, mas o ângulo deles é diferente de 90 graus. E os perpendiculares é aqueles que também se cruzam, formando o ângulo de 90 graus. Vamos falar agora sobre os não coincidentes e os coincidentes. Os coincidentes é aqueles que possuem todos os pontos iguais, por isso A igual a B. E os não coincidentes é que são planos diferentes, distintos. Já nos poliedros, eles são compostos por 3 coisas: os vértices, as arestas e as faces. O vértice ele é formado por encontros de 2 retas, que são arestas. E as arestas é a reta formada pelo encontro de 2 faces. E a face é cada região plana do poliedro, que delimitada por arestas. Tryna catch me riding dirty.